5 motivos porque você não deve trabalhar na diária. Vem comigo. Primeiro que para você fazer um serviço de ótima qualidade, você também precisa ter boas ferramentas. E boas ferramentas hoje em dia não é nada barato. Como que você vai ter motivação para comprar ferramentas caras para facilitar o seu serviço se você está trabalhando por um preço fixo? Segundo que quem trabalha na diária não tem margem nenhuma de lucro. Terceiro, existem serviços e serviços. Vou dar um exemplo. O método da alvenaria é diferente do método do reboco, que é diferente do metro quadrado também de assentamento de pisos e revestimento. E isso sem levar em conta as dificuldades para você exercer cada tipo de serviço desse. Ou seja, se cada tipo de serviço, o valor da mão de obra é diferente, por que você tem que trabalhar por uma diária por um preço fixo? Quarto ponto, nunca vai estar bom para o seu cliente. Se você produziu num dia bom X serviço, no outro dia ele vai querer que você produza o mesmo tanto. Não interessa se as dificuldades sejam maior nesse dia. Afinal, ele está te pagando o mesmo valor do dia anterior. Ou seja, então ele quer no mínimo que você produza o mesmo tanto. Quinto ponto, se você não valorizar a sua mão de obra, quem é que vai? 5 motivos porque você não deve trabalhar na diária. Vem comigo. Primeiro que para você fazer um serviço de ótima qualidade, você também precisa ter boas ferramentas. E boas ferramentas hoje em dia não é nada barato. Como que você vai ter motivação para comprar ferramentas caras para facilitar o seu serviço se você está trabalhando por um preço fixo? Segundo que quem trabalha na diária não tem margem nenhuma de lucro. Terceiro, existem serviços e serviços. Vou dar um exemplo. O método da alvenaria é diferente do método do reboco, que é diferente do metro quadrado também de assentamento de pisos e revestimento. E isso sem levar em conta as dificuldades para você exercer cada tipo de serviço desse. Ou seja, se cada tipo de serviço, o valor da mão de obra é diferente, por que você tem que trabalhar por uma diária por um preço fixo? Quarto ponto, nunca vai estar bom para o seu cliente. Se você produziu num dia bom X serviço, no outro dia ele vai querer que você produza o mesmo tanto. Não interessa se as dificuldades sejam maior nesse dia. Afinal, ele está te pagando o mesmo valor do dia anterior. Ou seja, então ele quer no mínimo que você produza o mesmo tanto. Quinto ponto, se você não valorizar a sua mão de obra, quem é que vai? 5 motivos porque você não deve trabalhar na diária. Vem comigo. Primeiro que para você fazer um serviço de ótima qualidade, você também precisa ter boas ferramentas. E boas ferramentas hoje em dia não é nada barato. Como que você vai ter motivação para comprar ferramentas caras para facilitar o seu serviço se você está trabalhando por um preço fixo? Segundo que quem trabalha na diária não tem margem nenhuma de lucro. Terceiro, existem serviços e serviços. Vou dar um exemplo. O método da alvenaria é diferente do método do reboco, que é diferente do metro quadrado também de assentamento de pisos e revestimento. E isso sem levar em conta as dificuldades para você exercer cada tipo de serviço desse. Ou seja, se cada tipo de serviço, o valor da mão de obra é diferente, por que você tem que trabalhar por uma diária por um preço fixo? Quarto ponto, nunca vai estar bom para o seu cliente. Se você produziu num dia bom X serviço, no outro dia ele vai querer que você produza o mesmo tanto. Não interessa se as dificuldades sejam maior nesse dia. Afinal, ele está te pagando o mesmo valor do dia anterior. Ou seja, então ele quer no mínimo que você produza o mesmo tanto. Quinto ponto, se você não valorizar a sua mão de obra, quem é que vai? 5 motivos porque você não deve trabalhar na diária. Vem comigo. Primeiro que para você fazer um serviço de ótima qualidade, você também precisa ter boas ferramentas. E boas ferramentas hoje em dia não é nada barato. Como que você vai ter motivação para comprar ferramentas caras para facilitar o seu serviço se você está trabalhando por um preço fixo? Segundo que quem trabalha na diária não tem margem nenhuma de lucro. Terceiro, existem serviços e serviços. Vou dar um exemplo. O método da alvenaria é diferente do método do reboco, que é diferente do metro quadrado também de assentamento de pisos e revestimento. E isso sem levar em conta as dificuldades para você exercer cada tipo de serviço desse. Ou seja, se cada tipo de serviço, o valor da mão de obra é diferente, por que você tem que trabalhar por uma diária por um preço fixo? Quarto ponto, nunca vai estar bom para o seu cliente. Se você produziu num dia bom X serviço, no outro dia ele vai querer que você produza o mesmo tanto. Não interessa se as dificuldades sejam maior nesse dia. Afinal, ele está te pagando o mesmo valor do dia anterior. Ou seja, então ele quer no mínimo que você produza o mesmo tanto. Quinto ponto, se você não valorizar a sua mão de obra, quem é que vai? 5 motivos porque você não deve trabalhar na diária. Vem comigo. Primeiro que para você fazer um serviço de ótima qualidade, você também precisa ter boas ferramentas. E boas ferramentas hoje em dia não é nada barato. Como que você vai ter motivação para comprar ferramentas caras para facilitar o seu serviço se você está trabalhando por um preço fixo? Segundo que quem trabalha na diária não tem margem nenhuma de lucro. Terceiro, existem serviços e serviços. Vou dar um exemplo. O método da alvenaria é diferente do método do reboco, que é diferente do metro quadrado também de assentamento de pisos e revestimentos.
revestimento. E isso sem levar em conta as dificuldades para você exercer cada tipo de serviço desse. Ou seja, se cada tipo de serviço o valor da mão de obra é diferente, por que você tem que trabalhar para uma diária por um preço fixo? Quarto ponto, nunca vai estar bom para o seu cliente. Se você produziu num dia bom X serviço, no outro dia ele vai querer que você produza o mesmo tanto. Não interessa se as dificuldades sejam maior nesse dia, afinal ele está te pagando o mesmo valor do dia anterior, ou seja, então ele quer no mínimo que você produza o mesmo tanto. Quinto ponto, se você não valorizar a sua mão de obra, quem é que vai? 5 motivos porque você não deve trabalhar na diária, vem comigo. Primeiro que para você fazer um serviço de ótima qualidade, você também precisa ter boas ferramentas. E boas ferramentas hoje em dia não é nada barato. Como que você vai ter motivação para comprar ferramentas caras para facilitar o seu serviço se você está trabalhando por um preço fixo? Segundo que quem trabalha na diária não tem margem nenhuma de lucro. Terceiro, existem serviços e serviços. Vou dar um exemplo. O método da alvenaria é diferente do método do reboco, que é diferente do metro quadrado também de assentamento de pisos e revestimento. E isso sem levar em conta as dificuldades para você exercer cada tipo de serviço desse. Ou seja, se cada tipo de serviço o valor da mão de obra é diferente, por que você tem que trabalhar para uma diária por um preço fixo? Quarto ponto, nunca vai estar bom para o seu cliente. Se você produziu num dia bom X serviço, no outro dia ele vai querer que você produza o mesmo tanto. Não interessa se as dificuldades sejam maior nesse dia, afinal ele está te pagando o mesmo valor do dia anterior, ou seja, então ele quer no mínimo que você produza o mesmo tanto. Quinto ponto, se você não valorizar a sua mão de obra, quem é que vai? 5 motivos porque você não deve trabalhar na diária, vem comigo. Primeiro que para você fazer um serviço de ótima qualidade, você também precisa ter boas ferramentas. E boas ferramentas hoje em dia não é nada barato. Como que você vai ter motivação para comprar ferramentas caras para facilitar o seu serviço se você está trabalhando por um preço fixo? Segundo que quem trabalha na diária não tem margem nenhuma de lucro. Terceiro, existem serviços e serviços. Vou dar um exemplo. O método da alvenaria é diferente do método do reboco, que é diferente do metro quadrado também de assentamento de pisos e revestimento. E isso sem levar em conta as dificuldades para você exercer cada tipo de serviço desse. Ou seja, se cada tipo de serviço o valor da mão de obra é diferente, por que você tem que trabalhar para uma diária por um preço fixo? Quarto ponto, nunca vai estar bom para o seu cliente. Se você produziu num dia bom X serviço, no outro dia ele vai querer que você produza o mesmo tanto. Não interessa se as dificuldades sejam maior nesse dia, afinal ele está te pagando o mesmo valor do dia anterior, ou seja, então ele quer no mínimo que você produza o mesmo tanto. Quinto ponto, se você não valorizar a sua mão de obra, quem é que vai? 5 motivos porque você não deve trabalhar na diária, vem comigo. Primeiro que para você fazer um serviço de ótima qualidade, você também precisa ter boas ferramentas. E boas ferramentas hoje em dia não é nada barato. Como que você vai ter motivação para comprar ferramentas caras para facilitar o seu serviço se você está trabalhando por um preço fixo? Segundo que quem trabalha na diária não tem margem nenhuma de lucro. Terceiro, existem serviços e serviços. Vou dar um exemplo. O método da alvenaria é diferente do método do reboco, que é diferente do metro quadrado também de assentamento de pisos e revestimento. E isso sem levar em conta as dificuldades para você exercer cada tipo de serviço desse. Ou seja, se cada tipo de serviço o valor da mão de obra é diferente, por que você tem que trabalhar para uma diária por um preço fixo? Quarto ponto, nunca vai estar bom para o seu cliente. Se você produziu num dia bom X serviço, no outro dia ele vai querer que você produza o mesmo tanto. Não interessa se as dificuldades sejam maior nesse dia, afinal ele está te pagando o mesmo valor do dia anterior, ou seja, então ele quer no mínimo que você produza o mesmo tanto. Quinto ponto, se você não valorizar a sua mão de obra, quem é que vai? 5 motivos porque você não deve trabalhar na diária, vem comigo. Primeiro que para você fazer um serviço de ótima qualidade, você também precisa ter boas ferramentas. E boas ferramentas hoje em dia não é nada barato. Como que você vai ter motivação para comprar ferramentas caras para facilitar o seu serviço se você está trabalhando por um preço fixo? Segundo que quem trabalha na diária não tem margem nenhuma de lucro. Terceiro, existem serviços e serviços. Vou dar um exemplo. O método da alvenaria é diferente do método do reboco, que é diferente do metro quadrado também de assentamento de pisos e revestimento. E isso sem levar em conta as dificuldades para você exercer cada tipo de serviço desse. Ou seja, se cada tipo de serviço o valor da mão de obra é diferente, por que você tem que trabalhar para uma diária por um preço fixo? Quarto ponto, nunca vai estar bom para o seu cliente. Se você produziu num dia bom X serviço, no outro dia ele vai querer que você produza o mesmo tanto. Não interessa se as dificuldades sejam maior nesse dia, afinal ele está te pagando o mesmo valor do dia anterior, ou seja, então ele quer no mínimo que você produza o mesmo tanto. Quinto ponto, se você não valorizar a sua mão de obra, quem é